Os preços dos alimentos variam. Alguns podem ser comprados na esquina por um valor baixo, mas também existem comidas que parecem ser só para quem tem colher de ouro ou para pessoas ricas. Neste vídeo, venha com a gente em uma viagem gastronômica diferente. Não é para encher sua barriga, mas para conhecer comidas com preços surpreendentes e origens diferentes. Desde doces vindos do subsolo até leite de alce e mel tão caros quanto o ouro. Esses são alimentos que você não encontra facilmente em qualquer lanchonete. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado, vamos começar. Número 20. Pura chilensis, a iguaria alienígena do Chile. Se você nunca viu essa comida antes, pode pensar, isso é um alienígena? Na verdade, a pura chilensis é uma criatura marinha estranha e muito cara. Ela vive na costa do Chile e Peru, tem aparência de pedra, mas por dentro é avermelhada, e sua carne lembra a de um ouriço do mar. Lá mesmo no Chile, os locais costumam comer. Pode ser crua ou misturada em salada e arroz. Dizem que é gostosa. Aqui, não é só a aparência que muda. Esse animal filtrador permanece fixo nas pedras e filtra a água do mar para sobreviver. Ela usa uma túnica grossa, quase uma armadura de moléculas complexas. Há camadas de músculo e carne comestíveis com sabor metálico. Ela contém ferro, titânio e um elemento muito raro, o vanádio. Ninguém sabe ainda por que esse ser tem isso. Como isso existe quase só no Chile, o preço fica muito alto em outros países. Para experimentar é preciso muito orçamento e coragem. Número 19. Açafrão, o tempero dourado. Não parece ouro, mas seu preço é quase tão alto quanto. O açafrão é considerado o tempero mais caro do mundo. O preço pode chegar de 500 a 5 mil dólares americanos por libra. Mas por que um tempero tão simples é tão caro? A resposta é que é muito difícil de colher. Ele vem de uma flor chamada Crocus sativus, e cada flor tem apenas 3 fios. E todos eles são colhidos manualmente. Por isso, se você quiser obter uma libra de açafrão, precisa colher mais de 75 mil flores. Além de ser um tempero, o açafrão também é usado como remédio. Na Grécia Antiga, acreditava-se que ele melhorava a memória e o humor. Hoje dizem que tem antioxidantes, auxilia na depressão e pode combater o câncer, embora isso não esteja totalmente comprovado. Então, se você tiver um orçamento extra e quiser experimentar esse tempero dourado, o açafrão pode ser o próximo ingrediente que você vai colocar no seu adobo, se o seu bolso permitir. Número 18, fugu, o perigoso baiaco do Japão. Um peixe que é venenoso, mas também é comida. Bem-vindo ao mundo do fugu. Baiaco, o favorito dos corajosos no Japão. O fugu possui tetrodotoxina, veneno mais potente que o cianeto. Um corte errado pode ser fatal. Por isso, não pode ser simplesmente cozinhado ou servido. No Japão, os chefes precisam passar por um treinamento rigoroso e exames antes de receberem licença para preparar o fugu. Apesar do risco, ele continua popular no Japão. Estima-se que 10 mil toneladas de fugu sejam consumidas anualmente. Mas por quê? Dizem que a carne bem preparada é deliciosa, macia, sabor limpo e textura única. O fugu, além de iguaria, é raro. Muitas espécies estão ameaçadas de extinção, dificultando sua captura. Como a exportação é proibida em muitos países, seu preço sobe no mercado internacional. Resumindo, se você quiser experimentar o fugu, precisa confiar não só no chefe, mas também na sua própria sorte. Número 17, melancia densuke preta. Uma melancia preta do Japão que parece um ovo de dragão. Você acha que quanto maior, mais caro? Não é o caso da melancia densuke preta do Japão. Apesar de menor e pesando só 8 libras, esta melancia custa mais que uma caixa cheia de frutas. Isso ocorre porque ela é rara. Anualmente, só cerca de 100 unidades são colhidas em todo o Japão. De tão rara, o preço de cada uma chega a variar de 250 dólares americanos até 6 mil. Não só pela pequena colheita, mas também pelo sabor. Quem provou diz que a melancia tem doçura e sabor únicos,
além de cultivo difícil. Clima adequado, cuidados e atenção são essenciais para o sabor e textura ideais, aumentando os custos dos agricultores. E claro, se a oferta é pouca, a demanda é alta. Então, se você quiser servir uma fruta de milionário na sua mesa, pode experimentar a Black Densuke, se couber no orçamento. Número 16, trufas brancas, Alba, o ouro das florestas italianas. Se há ouro na terra, essa é a pepita dos chefes. Trufas brancas Alba. Na Itália existem 28 tipos de trufas, mas a mais cara e mais procurada é a trufa branca de Alba. O problema é que não dá simplesmente para plantar isso. A trufa só cresce em árvores de raízes específicas, com solo úmido e luminosidade adequada. Às vezes, é necessário usar cães ou porcos treinados para encontrá-las na floresta. Sim, há caçadores de trufas que confiam apenas no faro de seus animais para achar essas iguarias subterrâneas. Como são difíceis de encontrar, o suprimento é limitado, mas a demanda é muito alta, especialmente em restaurantes de luxo no mundo todo. Servirá como guarnição, tempero ou até destaque de um prato que pode custar milhares. Mesmo pagando caro, você não tem garantia de que vai encontrar trufas, mesmo procurando o dia inteiro. Por isso, cada pedaço encontrado já é como ganhar na loteria pelo preço. Número 15. Bife de entrecote Wagyu Dry Aged, que levou meses para maturar. Difícil de pronunciar, mas mais difícil ainda de comprar. O entrecote Wagyu Dry Aged, um tipo caro de steak maturado, é visto como um dos bifes mais macios, suculentos e saborosos do mundo. O Dry Aged, ou maturação a seco, é um processo em que a carne é envelhecida por várias semanas, às vezes até por meses. Quando a umidade da carne evapora, seu sabor intensifica. Forma-se uma crosta externa removida antes do cozimento, enquanto a carne interna fica macia e derrete na boca. Porém, esse processo é difícil e caro. É necessário ter temperatura controlada, umidade adequada e equipamentos especializados. Como é usada a carne Wagyu, considerada premium no Japão, o preço sobe ainda mais. Em certos restaurantes sofisticados, uma porção desse bife pode custar centenas de dólares. Para os verdadeiros amantes de carne, dizem que esse é o santo graal. Número 14. Almas beluga caviar iraniano. Ovas de peixe de preço bilionário. Caviar são ovos caríssimos consumidos por ricos em iates. Mas no mundo todo existe um tipo de caviar considerado o mais caro de todos, o almas beluga caviar iraniano. Na Rússia, é chamado de almas ou diamante por sua raridade e alto valor. Se você já acha caro pagar milhares de reais por um pote de caviar, imagine saber que o almas beluga pode custar mais de 36 mil dólares por colher de chá. Sim, só uma colher de chá disso vale o salário anual de um trabalhador comum. E não é algo que se possa simplesmente dar a alguém. Mesmo com dinheiro, só é possível encontrar em algumas casas de caviar e lojas de luxo prunier pelo mundo. É como uma joia na boca. É triste pensar que enquanto alguns passam fome, outros gastam milhões em ovos de peixe. Número 13. Sashimi de atum bluefin cru. Peixe de luxo, preço premium. Saímos dos ovos de peixe e agora vamos para a carne. O atum bluefin é um dos mais valorizados do mundo na culinária, especialmente quando se trata de sashimi. Se você frequenta sushi bar, provavelmente já provou sashimi. Aquele corte fino de peixe cru que é super macio e saboroso. Mas quando se usa atum bluefin, o preço já vai para outro nível. O bluefin é difícil de capturar e, ao atingir o tamanho e qualidade ideais, forma fila nos leilões de peixe no Japão. Há peixes que são vendidos por centenas de milhares de dólares cada um. Não é só pelo sabor, mas também pela demanda. O atum é valorizado mundialmente em restaurantes por clientes que pagam caro por peixe fresco, seguro e premium. E sim, também é saudável, rico em ômega 3 proteínas e várias vitaminas. Mas se você comprar no mercado negro ou de fornecedores não licenciados, há risco também, pois pode estar contaminado com parasitas. Por isso, se quiser testar, garanta que é de fonte confiável. Já é cru e caro, não quer ficar doente, né?
Número 12, melão e o Bari King, rei do cantalupo, preço de joia. Assim como a melancia Black Densuki, há o melão e o Bari King do Japão. E essa é outra fruta que parece uma joia de tão perfeita na aparência e no preço. O yubari não é um simples melão comum. É um híbrido de 2 cantalupos de alta qualidade, resultando em sabor doce e polpa macia únicos. Mas o principal motivo do preço é a raridade e a apresentação. Você precisa ir até a própria cidade de Yubari, em Hokkaido, para ver como ele é cultivado. É extremamente bem cuidado, até colocam uma rede na casca para garantir que não haja nenhuma imperfeição, e ainda é colocado em uma caixa com fita quando é vendido. No ano de 2017, apenas 2 melões Yubari foram vendidos pelo valor de $26.000 americanos. Não é comprado só para comer, mas também dado como presente a VIPs ou chefes, simbolizando respeito e honra. No Japão, frutas são símbolo de status, além de alimento. Sua perfeição faz até dar pena de cortá-las. Mas dizem que, se você provar, o sabor é literalmente como açúcar na fruta. Número 11. Ostras. Antes era de graça, agora custa preço de rico. Hoje em dia, quando você ouve que alguém está comendo ostras, automaticamente pensa que a pessoa é rica. Mas você sabia que antigamente isso era de graça? No século XIX, em Nova York e Londres, ostras eram distribuídas nas ruas como amendoim, baratas, saborosas e revigorantes. Na verdade, só em Nova York chegava-se a consumir 1 milhão de ostras por dia naquela época. Mas por causa da pesca excessiva e poluição, a população de ostras caiu muito. Sumiram das costas e depois das mesas do povo. Hoje, para comer ostras frescas, elas devem vir de fazendas ou áreas controladas. E como agora é difícil encontrá-las e criá-las, o preço também acompanhou. De comida de rua antes, agora virou um fruto do mar de luxo. Se você quiser experimentar, está preparado para o preço? Número 10. Fígado de pato, feito através de alimentação forçada. Este provavelmente é um dos itens mais polêmicos da lista. Fígado de pato é um prato caro feito do fígado de pato ou ganso engordado de forma incomum. Na França, é considerado uma iguaria. Para outros, é exemplo de crueldade animal. Para obter a gordura certa no fígado, forçam os patos a comerem muito diariamente com um tubo na garganta. Quando o fígado já tem gordura suficiente, ele é então cozido como patê, colocado em uma crosta e acompanhado de trufas, conhaque e geleia. Dizem que o sabor é macio, cremoso e rico, por isso é valorizado em restaurantes gourmet, embora tenha preço controverso. Além de ser caro, chegando a custar de $40 a $80 por libra, muitos países também querem proibir sua produção por causa do método de fabricação. Se for experimentar, pergunte à sua consciência. Vale a pena se houver culpa? Sofrimento número 9. Goose Barnacles. Mar perigoso, preço perigoso. Só pelo nome, parece até que faz parte do corpo de um ganso. Goose Barnacles. Mas não se preocupe, isso não tem nada a ver com pássaros. É um tipo de crustáceo que fica grudado nas pedras duras à beira das ondas fortes do oceano. É comum em Portugal e na Espanha. E para colher isso, você precisa descer pelas pedras íngremes enquanto as ondas batem em você. A vida dos pescadores aqui é arriscada. Por isso o preço reflete não só o sabor, mas também o risco da coleta. Dizem que o sabor mistura lagosta e mariscos. É saboroso e delicioso mesmo com um preparo simples. Na verdade, a maioria só é fervida com sal e água do mar. Dispensa outros temperos, pois o sabor natural já é delicioso. Mas se quiser provar um dos frutos do mar mais perigosos de obter, está preparado para o preço? O cogumelo perdido do Japão. Com tantas variedades de cogumelos, por que o matsutake pode custar até $300 por libra? Simples, eles estão raros. O matsutake faz parte da cultura japonesa há muito tempo. Há mais de 1000 anos, ele é usado em celebrações e pratos especiais. Mas agora, o habitat natural desses cogumelos está desaparecendo aos poucos devido ao desmatamento e às mudanças climáticas. O matsutake precisa da combinação certa de umidade, árvores e solo para crescer. E mesmo que tudo isso esteja presente, ainda não é garantido que o cogumelo vá aparecer.
Por isso, é necessário buscar caçadores de cogumelos treinados para achá-lo na floresta. Ele tem aparência simples. Você nunca imaginaria que custa tão caro, mas para os japoneses, isso é um símbolo de prosperidade, respeito pela natureza e um sabor único. Número 7. Presunto ibérico. O presunto dos reis. É só presunto? Sim, mas não é um presunto qualquer. O presunto ibérico é considerado o mais caro e o mais saboroso do mundo. E há um motivo para isso. Ele vem do porco ibérico, uma raça rara de porco que só é encontrada em algumas regiões da Espanha. Esses porcos não são alimentados com qualquer coisa. Bolotas são o principal alimento deles, o que dá à carne um sabor amanteigado e de nozes. Mas há mais fatores. O processo de cura da carne leva de 2 a 3 anos antes de estar pronta para comer. Quanto mais tempo é preservada, mais profundo é o sabor. Por isso, o preço chega a quase $200 americanos por libra. Para os conhecedores de comida, dizem que isso derrete na boca. É um presunto com um aroma e textura únicos, mas para outros, ainda é só presunto. Só que caro. Número 6. Ayam Cemani, frango preto de alto valor. Apesar do tamanho comum, sua aparência é digna de histórias de fantasmas. O Ayam Cemani é um frango indonésio totalmente preto. Penas, pele, carne, ossos e órgãos internos. Devido à aparência única, muitos acham que esse frango tem poderes espirituais e o utilizam em rituais e cerimônias. Não é só um ícone espiritual. Na gastronomia, tornou-se símbolo de status. Muitos ricos compram o Ayam Cemani, não para abater, mas para cuidar, como um animal de estimação exótico. Alguns também comem e dizem que é delicioso. O importante aqui é a raridade, pois é difícil criar essa raça e eles nem sempre se reproduzem facilmente. Por isso, há poucos no mercado e apenas 2 Ayam Cemani podem custar mais de $1.000 americanos. Sim, um par de galinhas pretas pelo valor de um mês de salário. Número 5. O tradicional queijo quente, pão dourado de Nova York. Quanto pagaria por um pedaço desse sanduíche? Se sua resposta for acima de $200, você se encaixa no restaurante Serendipity Tree em Nova York. Aqui, não é qualquer pão com queijo que vão te servir. Eles chamam isso de queijo quente clássico e há um motivo para o preço ser tão alto. Primeiro, o queijo usado é um tipo raro da Itália chamado Caciocavallo Podolico. Ele vem de vacas alimentadas apenas com ervas selvagens. O pão é feito com pão branco infundido com champanhe e tem flocos de ouro na crosta. Antes de comer, é necessário reservar com no mínimo 2 dias de antecedência para os chefes prepararem tudo. A pergunta é, vale a pena comer um sanduíche que já parece uma joia? Acho que depende de quão curioso ou rico você é. Número 4. Sopa de ninho de andorinha. Sopa feita da saliva do pássaro. Espera aí, saliva de pássaro? Sim, você ouviu direito. Na China, há a sopa de ninho de andorinha, feita do verdadeiro ninho dos pássaros swiftlet, que é especial. A própria saliva do pássaro é o material de construção do ninho, e é exatamente isso que é usado como ingrediente na sopa. Não é brincadeira o preço disso. Em alguns restaurantes chineses de alto padrão, você pode pagar quase $1.400 americanos por apenas uma tigela dessa sopa. Alguns chamam isso de caviar do Oriente. Dizem que o colágeno do ninho faz bem à saúde, sendo popular na medicina tradicional. Para alguns, ainda é estranho tomar sopa de saliva. Se gosta de aventuras, inclua na sua lista de comidas para provar. Se não, talvez comece só com caldo de frango. Número 3. Queijo de alce. Leite de alce transformado em ouro. Queijo geralmente vem de vaca ou cabra, mas de alce. Em regiões da Escandinávia e Rússia, há fazendas que produzem leite de alce, esses grandes animais que lembram um cruzamento de cavalo com vaca. Com esse leite, eles fazem um dos queijos mais caros do mundo, o chamado queijo de alce. É difícil tirar leite de alce, pois não se deixam ordenhar como vacas e precisam de cuidados em locais silenciosos e frios. Existe apenas uma fazenda na Suécia conhecida mundialmente por produzir esse queijo. Pela oferta limitada e processo difícil,
O preço desse queijo atinge 500 dólares americanos por libra. Dizem que o sabor é cremoso, rico e levemente amendoado, mas com esse preço deveria vir com colher de ouro, né? Número 2. Pistaches iranianos, o rei de todo o dinheiro. Muitos países cultivam pistaches, mas o verdadeiro ouro do mundo dos pistaches vem do Irã. Segundo relatos, mais da metade do suprimento global de pistache vem do Irã. Chega a mais de 100 mil toneladas métricas por ano. Sim, é essa quantidade, mas mesmo sendo muito, não significa que é barato, porque o solo e o clima ideais dão ao pistache do Irã sabor, qualidade e valor nutricional únicos. Crocante, saboroso e com doçura natural rara em outros pistaches. Se o pistache estiver caro, provavelmente veio do Irã e a qualidade já está incluída no preço. Número 1. Abalone, o ouro branco dos oceanos. E aqui está o alimento mais caro de toda a lista. O abalone parece um marisco estranho, como um híbrido de caracol e ameijoa. Debaixo da sua concha dura está a carne chamada de ouro branco pelos amantes de frutos do mar. Mas por que é tão caro assim? Primeiro, existem mais de 50 tipos de abalone no mundo, mas mesmo sendo muitos, é extremamente difícil capturá-los. Você ainda precisa mergulhar em partes profundas do mar ou caçar em lugares onde eles ficam escondidos nas algas. O abalone é uma iguaria sofisticada, assim como o caviar e a carne wagyu. Por isso, apesar de pouca carne, pode custar até 500 dólares por quilo. Alguns acham que o preço compensa pelo sabor único e amanteigado, mas para a maioria é melhor optar por frutos do mar mais acessíveis. Bônus 3. Leite de alce vale ouro. Não só o queijo de alce é caro, até o próprio leite de alce é um dos tipos de leite mais raros e caros do mundo. Ele vem de alces criados em algumas partes da Rússia e da Suécia. Mas é difícil de coletar, pois o alce só produz leite por 3 meses ao ano e é preciso conquistar sua confiança para ordenhá-lo. Algumas fazendas exclusivas produzem esse leite, cujo preço pode atingir 500 dólares por litro. Como a oferta é limitada, quem quer comprar costuma entrar na lista de espera. Bônus 2. Mel Elvish, extraído debaixo da terra, vindo diretamente de uma caverna e considerado muito caro. O mel Elvish da Turquia é extraído de uma caverna com 200 pés de profundidade no Vale Sarıkaır. Por ser produzido naturalmente na caverna, longe de poluição e exposição, esse mel é muito rico em minerais e antioxidantes. Por ser difícil de obter e muito raro, seu preço atinge quase 6.500 dólares por quilo. Pense em um mel mais caro que ouro. Bônus 1. Café civeta, feito das fezes do civeta. Sim, você entendeu certo. O café civeta, ou Kopi Luwak, é feito de grãos comidos, digeridos e excretados por uma civeta. No início, pode parecer que você não vai querer experimentar, mas especialistas dizem que esse processo suaviza e reduz a acidez dos grãos, resultando em um café suave e saboroso. Devido ao processo difícil e incomum, 1 quilo de café civeta pode custar de 600 a 1.000 dólares americanos, dependendo de onde ele vem. Nas Filipinas, isso é chamado cape alamide e é um dos produtos de exportação mais valorizados do país.